Você já tentou explicar algo que parece impossível? Imagine que você tem que explicar para uma criança como uma única coisa pode ser três coisas ao mesmo tempo, sem deixar de ser uma. Parece um erro de matemática, né? Pois saiba que esse erro de matemática tem quebrado a cabeça de filósofos, teólogos e pessoas comuns há mais de 2000 anos. Estamos falando do maior mistério da fé cristã, a Santíssima Trindade. Muita gente desiste de entender. Alguns acham que os cristãos acreditam em três deuses, o que seria politeísmo, mas isso está errado. Outros tentam fazer contas. Será que é 33% para cada um? Não é. Se você quer finalmente entender ou ter a ferramenta perfeita para explicar para alguém, fica comigo. Hoje eu vou te mostrar a explicação que até uma criança entende, mas que vai explodir a cabeça de muito adulto por aí. As fontes nos dizem que a teologia sobre a Trindade é a matéria mais difícil que existe. Por quê? Porque nossa mente é limitada. Nós tentamos colocar Deus dentro de um frasco de conserva, mas ele é o oceano. Muita gente tenta explicar a Trindade dividindo Deus. É o que chamamos de efeito telecurso 2000. Você pega 100% de Deus e divide em três fatias de 33,3%. Mas a teologia diz que Deus Pai é 100% Deus, Deus Filho é 100% Deus e o Espírito Santo é 100% Deus. Se você somar, a conta não fecha em 300%? Não, continua sendo apenas 100%. Dá vontade de chorar, não dá? É nesse momento que a gente percebe que a Trindade não é um problema de matemática para ser resolvido, mas um mistério para ser vivido e experimentado. Como dizem os especialistas, é como tentar entender o infinito. Mas calma, existem atalhos mentais que grandes mentes da história usaram para facilitar nossa vida. Vamos começar com uma explicação clássica, baseada na ideia do espelho. Imagine Deus Pai. Como Deus é perfeito, ele tem um conhecimento de si mesmo que também é perfeito. Agora, imagine que Deus Pai olhe para um espelho. O reflexo que ele vê não é uma imagem estática e vazia como a nossa. Por ser um reflexo de um Deus perfeito, esse reflexo é tão real, tão vivo e tão divino quanto o próprio Deus. Esse reflexo é o que chamamos de Deus Filho, mas a história não para aí. Entre o Pai e o Filho existe uma relação. E não é qualquer relação. É um relacionamento de amor tão profundo, tão infinito e tão real que esse próprio amor também é Deus. Esse amor que une o Pai e o Filho é o Espírito Santo. Percebeu? Você tem três pessoas, mas a substância, a essência, é uma só. Deu uma bugada na cabeça? Tudo bem, isso acontece porque estamos misturando conceitos de pessoa e substância. Mas se você achou isso difícil, se prepare para a próxima explicação. É a minha favorita. Existe uma analogia atribuída a Dom Manuel Pestana, um bispo que tinha o dom de tornar o complicado em algo simples. Ele dizia o seguinte: Deus é como o Sol. Pense no astro Sol, aquela bola gigante de energia lá no centro do sistema solar. Esse é o Pai. Ele é a origem, o centro de onde tudo emana. Agora, pense na luz do Sol. Essa luz viaja pelo espaço, chega até nós e ilumina tudo. Sem a luz, não veríamos o Sol. Jesus, o Filho, é a luz do Sol. Ele é quem chega até nós, quem nos mostra o caminho, a verdade e a vida. Mas o Sol não envia apenas luz. Quando você sai na rua em um dia de verão, você sente algo na pele. O que é? O calor. O calor do Sol aquece a terra, faz as plantas crescerem e gera vida. Esse calor, que você não vê, mas sente e que move toda a dinâmica da vida, é o Espírito Santo. Aqui está a chave de ouro. O calor é o Sol? Sim. A luz é o Sol? Sim. O astro é o Sol? Sim. Você dividiu o Sol em três partes? Não. Se você tirar o calor, deixa de ser Sol. Se tirar a luz, deixa de ser Sol. É uma unidade perfeita em três manifestações diferentes: o Sol, sua luz e seu calor. Três pessoas, um só Deus. Você deve estar se perguntando: legal, entendi a teoria, mas o que isso muda na minha vida? A Trindade não é só para ficar em livros de teologia, ela é um modelo de como devemos viver. Pense bem, a Trindade é uma comunidade de amor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem em perfeita harmonia e colaboração. Isso nos ensina sobre a importância das nossas próprias relações humanas.
Quando praticamos a empatia, a escuta ativa e o amor ao próximo, estamos, na verdade, imitando a dinâmica da Trindade. Viver a Trindade no cotidiano é entender que ninguém é uma ilha. Assim como as três pessoas divinas coexistem em unidade, nós somos convidados a formar redes de apoio e amor na nossa comunidade. Cada vez que você busca a orientação do Espírito Santo para uma decisão ou se sente amado pelo Pai, você está experimentando esse mistério na prática. No fim das contas, a Trindade é como uma família, pessoas diferentes que formam um só núcleo de amor. Ou, como dizem de forma bem lúdica, é como um bolo de 3 camadas. Cada camada é diferente, mas todas são o mesmo bolo e feitas do mesmo ingrediente. Você não precisa de um diploma em teologia para ser cristão ou para amar a Deus. O importante não é decifrar Deus como se ele fosse um código, mas confiar nele como quem confia em um pai, em um irmão e em um guia espiritual. A Trindade nos mostra que Deus não é solidão, Deus é relação. Ele é o Criador que nos ama, Pai, o Salvador que caminha ao nosso lado, Filho, e o abraço que nos faz sentir seguros, Espírito Santo. E você? Qual dessas explicações mais te ajudou? A do espelho, a do sol ou a do bolo? Escreve aqui nos comentários. Se esse vídeo abriu sua mente, não esquece de deixar o like e compartilhar com aquele amigo que vive bugado com esse assunto. Lembre-se, a função do conhecimento é transformar o que é elevado em algo simples que até uma criança consiga entender. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.